Eu quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Hoje, nesse vídeo, nós iremos falar um pouco sobre o que acontece no mundo espiritual quando, em batalhas espirituais, você levanta as suas mãos. Eu vou estar contando aqui experiências espirituais, confrontos espirituais, do que acontece quando você levanta as suas mãos para entrar em batalha espiritual. E para você que não me conhece, eu sou a missionária Sueli Sena e sempre trago estratégias de batalha espiritual e conteúdo espiritual neste canal. Seja muito bem-vindo, se inscreva e compartilhe com mais pessoas. Desde as primeiras guerras espirituais, batalhas espirituais que eu travei, o Espírito Santo de Deus me ensinou a batalhar com as mãos levantadas. Com as mãos levantadas dentro da batalha. E a partir desses primeiros ensinamentos que o Espírito Santo de Deus me fez presenciar no mundo espiritual, eu não consigo mais entrar em batalha sem que as minhas mãos estejam levantadas em batalha espiritual. Porque isso existe um segredo no mundo espiritual. E dentro desse vídeo eu vou contar aqui uma experiência de confrontos espirituais para que você possa entender como funciona essas batalhas e essas guerras espirituais. Existe o arrebatamento em espírito quando você está enfrentando batalhas espirituais nas dimensões espirituais. Quando você chega nesse nível espiritual, você não vai enfrentar seu inimigo sem que você o veja, sem que você saiba quem é ele. Deus vai te colocar face a face com o seu adversário. Você vai ficar frente a frente com aquele demônio que luta contra a sua vida. E nessa batalha, você vai enfrentar ele face a face. Você entrou no confronto espiritual, você entrou na batalha espiritual, fez um jejum, e levantou um decreto, porque muitas pessoas pensam que uma campanha é algo qualquer. Não, uma campanha, um jejum é um decreto espiritual que você levanta. É como se você falasse assim: eu vou conseguir isso, custe o que custar. Você está travando uma briga espiritual ali, você levantou um decreto espiritual. Então, neste decreto espiritual, o diabo tem que cair por terra. Ou você é vencido, ou ele é derrotado. Se você perseverar, você vai derrotar o seu inimigo. Agora, se você não perseverar, porque dentro dessa batalha, o diabo vai usar muitas estratégias para você. E você precisa de ajuda. Você precisa da ajuda do Espírito Santo para vencer essas guerras espirituais. Dentro dessa batalha espiritual na qual eu me encontrava, o Senhor já tinha me mostrado várias vezes já qual era o demônio que o inferno tinha enviado contra a minha vida. Então eu abri um propósito de jejum, contra aquele espírito, para vencer aquele espírito, para vencer aquela batalha espiritual. Porque se o inferno está te atacando, se os demônios estão te atacando, você precisa se defender, você precisa contra-atacar também em oração, jejum, vigilância. Porque essas são as armas eficazes no mundo espiritual. E quando eu entrei naquela guerra espiritual, naquele jejum, naquele momento de oração, o meu espírito saiu do corpo, somente o meu espírito ficou o meu corpo e a minha alma. Então o meu corpo ali no momento daquela guerra espiritual, ele estava sentindo tudo que estava acontecendo no ambiente. Eu tinha ali a conexão do que o meu corpo estava sentindo, meu corpo estava ali sentindo todo o ambiente, o que estava acontecendo ali. Porém eu estava com o rosto prostrado no pó, eu estava com o corpo prostrado. E ali o meu espírito saiu do corpo e aquele demônio que estava lutando contra a minha vida, que foi enviado pelo inferno, ele se apresentou na minha sala, sentou na cadeira, e quando eu olhei para aquele demônio, que ele aparecia de uma forma assim muito física no mundo espiritual, quando eu estava ali arrebatado em espírito, nessa batalha espiritual, eu não via aquele demônio em forma de vulto. Eu via aquele demônio como se fosse um ser físico, como se fosse uma pessoa humana. Os demônios são muito mais reais do que uma pessoa humana no mundo físico. Muitas das vezes você pode pensar que é só um vulto preto. Não, isso daí ainda é o começo de todas as coisas. Os demônios no mundo espiritual, quando você sai do seu corpo, você começa a ver eles das formas que eles são, Eles parecem pessoas físicas, são demônios físicos, mas que porém estão em um campo espiritual. E para diferenciar entre o corpo humano do corpo dos demônios,
é que os demônios têm poderes satânicos. Então, eles têm a capacidade de destruir uma pessoa somente com a sua força, porque eles são seres espirituais, eles não são seres carnais. Então, eles têm o físico espiritual. Mas para quem está totalmente arrebatado em espírito, você consegue ver isso com muita clareza. Então, no momento que eu estava ali, arrebatado em espírito, eu estava frente a frente com aquele demônio que tinha forma bela, tinha boa aparência, tinha boas vestimentas, parecia totalmente uma pessoa humana, mas quando eu olhava para o rosto daquele demônio, era um rosto demoníaco e ele olhava fixamente para mim. E naquele momento ali que eu estava arrebatado em espírito e vi aquele demônio, automaticamente eu levantei as minhas mãos, porque o meu espírito sabe lutar. O meu espírito foi ensinado pelo Espírito Santo a lutar nessas guerras espirituais. E ali houve um confronto espiritual, porque naquele momento ele tinha poder para me atacar também, mas eu também tinha poder que estava saindo das minhas mãos. Ali naquele momento eu senti a força do poder satânico me atingindo. Aquela força que parece que quer te paralisar, aquela força satânica que a partir do momento que você está no ambiente, ela te paralisa. Se você não tiver o poder de Deus, a presença daquele espírito te paralisa. Porque quando aquele espírito chegou e sentou na cadeira, o Espírito Santo de Deus me deu entendimento. Este demônio que foi enviado do inferno é um demônio rei do inferno. Então, são demônios tronados, que eles são maiores em poder, porque no momento que eu estava ali em confronto espiritual com ele, eu senti que dele saía um poder satânico muito forte, mas o Espírito Santo continuava me dizendo, continua de mão levantada. E eu estava ali resistindo de mão levantada. Eu senti o poder satânico bater nas minhas mãos com uma força muito grande, como se fosse me empurrar para trás, mas eu continuava com as mãos levantadas. E aquele demônio, ele era muito estratégico, muito inteligente no momento de batalha. Porque ele não estava lançando o poder satânico somente para me destruir, para me atingir naquele momento. A estratégia dele estava por trás. Ele estava tentando abaixar as minhas mãos no momento que eu estava com as mãos levantadas e estendidas. Ele queria fazer com que as minhas mãos abaixassem, como se meus braços abaixassem. Porque enquanto eu estou de mãos levantadas, ele não conseguia me contra-atacar enquanto eu estava com as mãos levantadas. Porque quando realmente um crente carrega o poder de Deus, a unção de Deus, quando você levanta as mãos, você está em batalha espiritual. Quando você levanta as mãos, existe um poder que está atingindo aquele mal, porque existe munição espiritual na sua vida. Quando existe alguém que não tem a unção de Deus, que não tem o poder de Deus, ela vai simplesmente levantar as mãos, mas dela não vai sair nenhum poder. Na batalha espiritual ali não vai sair munição da vida dela, não vai sair munição das mãos dela. Mas quando a pessoa tem o poder, tem a unção, no momento que ela levantar suas mãos para o inimigo, Satanás não vai conseguir te contra-atacar, ele não vai conseguir te destruir, porque o poder de Deus que está nas suas mãos vai contra-atacar o poder satânico, causando um bloqueio na qual o mal não consegue te atacar, o mal não consegue te destruir, por causa do poder de Deus que está protegendo a sua vida através das suas mãos que estão estendidas. O meu corpo, que estava prostrado ali no chão, sentia todo o movimento no ambiente, arrepiava por inteiro por causa da presença do demônio, do poder satânico que estava presente ali. E no momento que eu estava com as mãos estendidas, batalhando contra aquele espírito maligno, durou alguns minutos e aquele espírito se retirou e desapareceu. E o meu espírito começou a voltar para o meu corpo novamente. Foi ali que eu consegui acordar, porque o meu corpo estava no chão, mas ele não conseguia se colocar de pé, porque o meu espírito estava em batalhas espirituais. Todas as vezes que eu entrei em batalhas espirituais parecidas com essa, a parte do corpo a qual os demônios mais odeiam são as mãos. É aonde está saindo a virtude do poder. Então é por isso que o membro do corpo mais poderoso no mundo espiritual são as mãos. As mãos daqueles que realmente fazem a vontade de Deus. As mãos daqueles que realmente consagram a sua vida a Deus. As mãos daqueles que realmente carregam a unção de Deus. Esta parte, esses membros, são os que os demônios mais temem, que os demônios mais odeiam, e o que os demônios não querem que você levante, porque quando você levanta, existe ali uma batalha
espiritual contra os demônios das trevas. Uma vez eu fiz uma prova com Deus dentro do ônibus. Ali dentro do ônibus entrou um homem que era muito perigoso na cidade, porque, segundo as pessoas, ele tinha um distúrbio mental, era usuário e todo mundo tinha medo daquele homem, porque ele só andava com faca, com facão. E ali sentada no fundo daquele ônibus, eu falei com Deus: Deus, se isso que esse homem tem é espiritual, que no momento que eu levantar as minhas mãos para entrar em guerra espiritual, para atingir esse espírito, que esse homem venha se manifestar dentro desse ônibus. E todas as vezes que eu levantava as minhas mãos para o lado dele, quando ele estava descosta, ele começava a mudar de lugar e começava ali a percorrer o ônibus inteiro, procurando quem estava atingindo ele. Então eu entendi que não era algo natural, não era um distúrbio natural, era algo espiritual. E ele começava a ser atingido, ele ficava inquieto dentro do ônibus. E até aquele momento que todas as vezes que ele virava de costa, eu levantava minhas mãos e ele começava a ser atingido, ele começava a se debater, começava a cair no chão, começava a andar para lá e para cá dentro do ônibus. E o Senhor me provou que aquilo era espiritual e que quando você levanta as mãos no mundo espiritual, quando você carrega o poder de Deus, algo acontece, porque o mal que te rodeia é atingido pelo poder que sai das suas mãos. Porque as mãos é um membro do corpo a qual Satanás mais teme na vida daquele que realmente carrega a unção de Deus. Quando você estende as suas mãos para o mal precisa cair por terra. Não pense que é somente os demônios que têm poder, os feiticeiros que têm poder. Você que tem o poder de Deus, você carrega nas suas mãos o poder. Mas para isso você precisa ter fé para utilizar o poder que está na sua vida. Eu quero deixar esse vídeo como edificação para a sua fé. Não se esqueça, o membro do corpo a qual Satanás mais teme na pessoa que carrega o poder de Deus, a unção de Deus, são as mãos. Porque no momento que ela levanta as suas mãos, o poder de Deus está sendo manifestado e lançado contra aquele mal que está tentando lhe atingir.